Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast UniCesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1, da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast UniCesumar. Meu nome é Alain, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou novamente com essa pérola, essa unanimidade, essa maravilha que está aqui do meu lado, professora Laís. Tudo bom, professora? Tudo bem, professor, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, é você que está nos assistindo. Exato, a todos os nossos assistentes. Agradecimentos temos que fazer? Agradecimentos temos que fazer sempre temos que fazer. Então, primeiramente, nossa querida GGPEL, que mora no nosso coração. Nossa querida GGPEL, que nos dá essas canecas lindas, que contém as lágrimas dos nossos alunos. Está se aproximando da semana de provas. Ela vai ficar cheia. Então, nossa querida GGPEL, muito obrigada. Que também dá as canecas para os nossos queridos convidados. E você que está nos assistindo, aponte a sua câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo. Isso. E você vai ser encaminhado para o site da GGPEL, onde você vai poder fazer ótimas compras com o desconto do Histórias de 10%. Exatamente. Mais uma vez a gente agradece a GGPEL por nos fornecer nossas canecas e canecas para os nossos queridos convidados. Então são canecas gentilmente oferecidas por GGPEL. Muito bem, pessoal, esse mês de novembro a gente tem uma programação especial, né? Porque entramos aí, temos um novo feriado, dia 20 de novembro, agora é o dia da Consciência Negra, e também temos o mês da Consciência Negra, podemos considerar novembro como o mês da Consciência Negra, e a gente quer trazer aqui pessoas especiais. Vamos sair um pouquinho do nosso escopo de professores daqui de dentro, da instituição, e recebemos várias indicações, inclusive da diretoria, né, da nossa coordenação, e a gente foi atrás disso porque a gente queria trazer pessoas que nos inspiram, né? Pessoas com histórias bonitas e que também vão dar uma aula aqui, quer queira, quer não, isso aqui continua sendo um podcast de educação. Então, a gente está muito feliz, né, de poder conversar hoje. Vou passar um currículo rápido, esse realmente rapidinho, porque eu quero que ele fale hoje, do nosso convidado. Então, vamos lá. Depois ele me corrige se eu falar alguma coisa errada. Ele é advogado, faz parte da diretoria da OAB, presidente do Instituto Sorriso Negro, que lida aí com questão de racismo, injúria, leis de cotas, questão legal e histórica, né? A gente vai ter um papo sobre história hoje aqui também, porque é algo que eu particularmente me interesso muito, direitos civis e, nossa, adoro essa parte da história. Foi professor universitário, então não tem problema de eu chamar ele de professor várias vezes aqui, porque é mania. Foi metalúrgico também, fez faculdade de Direito e Economia, Dr. José Luiz Teixeira. Vocês vão me fazer chorar aqui, não, que isso. Imagina! Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Já estávamos conversando anteriormente ali, aqui no início. Então, a gente sabe que é muito difícil, né? Encaixar aí, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir participar aí do nosso podcast, das Histórias. Ficamos muito felizes com a sua presença. De novo, né? Só refazendo as palavras da professora Laís, a gente sabe o quão é difícil pessoas muito ocupadas virem aqui, tirarem um tempinho para conversar um pouco com a gente, dar um pouco de risada aqui no nosso bate-papo, então a gente agradece muito. O Histórias, ele é explicando um pouquinho, né, sobre a proposta, o Histórias ele é um programa que surgiu na necessidade dos professores se conhecerem, das pessoas terem mais empatia pelas histórias uns dos outros. Então a gente quer começar, antes da gente começar a entrar em pautas, né, mais específicas, eu queria que você contasse a sua história, né, desde onde você nasceu, quando você nasceu, se não for uma indelicadeza da minha parte, te perguntar quando. Toda a tua trajetória até você chegar aqui em Ponta Grossa e, assim, né, na questão do estar à frente desses movimentos e tal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque ainda seremos ouvidos. Eu fico gratificante e, ao mesmo tempo, lisonjeado por estar aqui. Eu acho que a UniCesumar surpreendeu uma sociedade tão carente dessa proposta de falas, e não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que nós já estivemos aqui fazendo um trabalho de uma conferência maravilhosa que há alguns anos atrás nós tivemos aqui. Isso é fruto do pensamento humanista dessa universidade. E quando a gente fala que a sociedade tem que mudar, Alain e Laís, é esta mudança, é a mudança da transformação social, mudança de pensamentos, de paradigmas, de você interromper
as virtudes e as inconsequências de uma sociedade que não é plural, que não é igualitária. É isso que nós temos que fazer. E eu acho que o movimento, quando ele é para esta sociedade, a Unicesumar, ela chegou na frente. Por incrível que pareça, outro dia nós estávamos discutindo, nós fazemos um trabalho para uma universidade estadual há mais de 16 anos e nunca fomos chamados a fazer uma única fala nessa universidade. Eu estudei em uma universidade, fui aluno, fui professor de uma universidade, entreguei um certificado de diploma para minha filha e na mesma universidade que eu estudei, eu nunca fiz uma fala da questão racial. Uhum. Eu devo ter sido o primeiro professor negro dessa faculdade e eles nunca usaram esse segmento humanista. E nós acreditamos, nós negros do movimento negro, acreditamos que a sociedade ela se permeia a uma mudança de transformação social quando você dá-se o direito de falar esta luta também é minha, porque é uma luta social. Sim. Então, se um dia o não negro não encarar essas lutas conosco, não haveremos de ter um dia de paz. Todos os dias, quando nós saímos de casa, nós entrelaçamos os nossos pensamentos em saber como eu vou voltar. Porque nossa cor, ela chega na frente de tudo. Quando eu vou fazer qualquer fala, e o João Luiz está aqui também, ele é um dos nossos coordenadores e é diretor do Movimento Negro, um dos moicanos do Movimento Negro, ele sabe disso, que é pai de filho negro e ele compreende, irmão e filho de pais negros, e compreende essa luta como ninguém. Então, quando você chega em qualquer ambiente, primeiro chega a sua cor. Ninguém te vê como professor, como advogado, como economista. Primeiro chega a sua cor. Depois, em muitos momentos, quando você dá ao alcance dessas pessoas saberem quem tu és, elas falam assim, nossa, você é advogado? Nossa, você é professor? Sim. Nossa, você fez economia? Nossa, você é dirigente também da OAB? Então, nos surpreende que a sociedade ainda ela tem esses descaminhos que nos angustia. Haverá um momento e um dia que nós não trataremos mais dessa questão racial. Mas nós negros cremos que ainda será secular. Nós seremos a história para os nossos bisnetos. Seremos ancestrais de amanhã para contar a nossa história. Porque você imagina que... Eu já vou entrar no que vocês me pediram. Não, fica à vontade. vontade, O microfone é seu. Que isso? O Zumbi dos Palmares morreu em 1695. E a luta dele, se passaram mais de 4 séculos, nós ainda não conseguimos contá-la. Quando nós pedimos ao serviço público que faça também uma estátua em homenagem a esse nosso grande líder, que não é líder meu, do João, do movimento negro, é líder de todos os negros do país. Ele representa, ele, Dandara e tantos outros que lutaram para esse país ser um país de iguais, se fizeram tantos anos, tanta luta, que ainda nós temos que tentar reparar isso. E ainda a sociedade vem com essa chamada mimimi. Vocês estão de mimimi e não é assim. Então a nossa história, só quem pode contar somos nós. Ninguém tem um lugar de fala para a nossa história. Porque só nós negros que sabemos o que nós sentimos. Porém, se os não negros não partilharem, não acumularem forças, amalgamar pensamentos para comunhar essa luta conosco, não haveremos de ter um amanhã brilhante. Não é a sociedade que se torna a sociedade e a nação que nós queremos. E a nação que nós queremos é uma nação onde a gente pode ajoelhar e rezar juntos, estar na mesma universidade, sentar no banco do ensino superior juntos, que nós possamos cantar juntos e falar, somos irmãos até pela cor. E essa cor, ela não pode nos surpreender pelo caráter. Essa cor, ela não pode surpreender ao outro. Quando acaba o seu argumento, você entra pela cor da pele. Aí você me atinge
e essa dor ela não cicatriza e esse ferimento não cicatriza e nós negros compreendemos isso. Por isso que o Brasil hoje está fadado a um crescimento surreal. Se você olhar, e o governo que nos governa, ele é também carente de uma política educacional para trabalhar essa sociedade. Com certeza. Como, por exemplo, o governo que se passou era um governo misógino, era um governo com preconceito racial, e esse governo fez que aumentasse 762% o preconceito racial de cor no país. Nossa, é muito. É alarmante. E vocês veem aí todo dia há um processo de racismo, há um processo de injúria racial, e hoje, tanto é que hoje, com a Lei 14.532, a injúria racial passa a ser um comportamento da Lei 7.716, que provoca a lei do racismo, para que essa lei possa ser equiparada uma com a outra e se torna também um modelo de racismo. E com isso, mudou-se um pouco essa dinâmica de você não ver tanta gente tendo esse preconceito e não estar atrás das grades. Isso não é brincadeira, isso é crime. Você me chamar de um nome de um animal, como a gente vê chamando o outro de macaco, isso não é brincadeira, é crime. E como crime deve ser pago. E o nosso contexto social e jurídico do Brasil, ele não nos deixa nem segmentar a lei que foi proposta para nós. Como todas as leis. Você pega todas as leis, a Lei 7.716, que é o racismo, a 10.639, que é para equiparar os currículos escolares com a história do negro, a Lei 12.288, que provoca o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 14.759, agora, que nos dá o direito ao Dia da Consciência Negra como feriado, a Lei 14.532, que provoca a injúria racial. Então, todas essas... A lei de cotas no ensino federal e estadual, que provoca isso, tudo isso é conflito social. Mas esse conflito social, quando chega na cabeça das pessoas, elas acham que não precisa de reparação, que está tudo bem. Então, qual a provocação que se dá nisso? A Constituição é igual para todos. Ela reza isso. No livro Magno, está estampado no artigo 3º, no artigo 5º, no artigo 7º da Constituição, os seus parâmetros e os seus andamentos de como se propaga a Constituição Federal. Mas isso é na Constituição. Somos iguais perante a Constituição e perante a sociedade. Quem nós somos? Todo dia nós temos que nos humilhar para falar para a sociedade quem nós somos. A eu aqui. A nós aqui. Falando de nós para a sociedade. E já se passou quantos séculos que nós estamos nessa luta? Permeado de preconceito, de discriminação, de misoginia. Olha a mulher negra. Olha a mulher negra que passa. Olha a mulher negra e ela sendo, às vezes, homossexual e ela sendo de terreiro. Olha o que essa mulher passa. E às vezes mãe solteira. Gente, são nuances que você fala, mas como essa pessoa sobrevive? Sobrevive pela resistência, resiliência. Então, eu entendo que as faculdades, os ensinos superior e não superior, médio, fundamental, têm que provocar todos os dias essa discussão. Por isso que a Lei 10.639, ela traz em suas nuances para que todas as escolas de serviço público e particulares devam ter as comissões multidisciplinar. Infelizmente, só 15% mais ou menos que tem. Nossa. Só 15%. Por quê? Porque professores não se prepararam para esta lei. A lei veio primeiro
do que o preparo aos professores, aos pedagogos, aos diretores, aos secretários estaduais e municipais de educação, aos ministros de educação. Então, você faz a lei e depois você prepara-os. Está equivocado. É necessário que a educação seja o alicerce de tudo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque até pouco tempo atrás eu era semi-analfabeto. Eu era só um torneiro mecânico, condizendo do que aquilo que eu aprendi no meu trabalho, no meu cotidiano, que veio do Senai. E o Senai no passado era um artifício de trabalho, era como se você estivesse passando no vestibular. Os pais ficavam felizes porque você fazia Senai, você já estava direcionado para um trabalho profissional e a maioria disso era a classe pobre que fazia Senai. Então eu vim dela, vim de uma família muito pobre, minha mãe era lavadeira, meu pai um operário mineiro, trabalhava debaixo da terra, a mais ou menos 400 metros de profundidade, a 56 quilômetros de distância na terra, tirando ouro para os ingleses. Morreu pobre, canceroso, com 100% de poeira no pulmão, que é chamado de silicose, e morreu pobre. E veio pobre, e minha mãe nos cresceu pobre, mas com aquela dignidade, né? Então, sempre eu falava com meus alunos que o caráter, ele vem do berço. A intelectualidade você aprende sentado, no ensino fundamental, médio e superior. E às vezes, com muitos doutores, não tem intelectualidade ainda. Tem estudo, tem performance, né? São pós-doutorados e ainda não conseguiram ter intelectualidade. Quantos doutores você não vê com preconceito racial? Sim. Então, eu sou mineiro, eu sou de uma cidade chamada Raposos, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu trabalhei quase nesse país inteiro montando fábricas e vim para Ponta Grossa depois que eu casei, vim para cá e comecei a estudar. Foi em Ponta Grossa que eu me fiz professor, que eu me fiz advogado, que eu me fiz economista, que eu me vi nesse mundo trabalhando com o movimento negro. Então, eu não percebi, depois de adulto, que eu era negro. Eu sou negro desde quando eu saí do ventre da minha mãe. Mas as lutas, você vai crescendo e apregoando em uma sociedade sem direitos, que você fala, por que para mim não? Por que para nós não é possível isso? E se você imaginar esse contexto e essa contextualização, você é muito latente ainda depois da falsa abolição da escravatura. Se você olhar que a abolição ela teve mais ou menos, são 135 anos. É muito verde ainda essa nossa história. Ela é muito premente ainda e deixou cicatrizes lá atrás. Se você vê, o Estado brasileiro não deixou eu conhecer meus avós. Ele impediu que eu soubesse quem eram os pais da minha mãe. Quem eram os pais da minha mãe, ele impediu porque foram pessoas escravizadas e que morreram pelas mãos do próprio Estado, que hoje faz essa política ainda. Então, se você se aperceber o quanto o Estado brasileiro deve aos negros desse país, é imensurável. Não existe valor e nós nem queremos valor financeiro. Nós queremos valores sociais, que nos perceba, que não nos invisibilize, sabe? Não podemos estar invisibilizados dessa sociedade tão cruel, tão preconceituosa, e nós queremos esse direito. E esse direito você só busca com lutas. Se você ficar inerte, subserviente a tudo que você se contrai no seu eu, não amalgamar, não aquilombar a sociedade, você não terá esse direito. E esses direitos que nós tivemos até agora foi por lutas. Sim. Não veio por acaso. Foi a pressão. Por quê? Aí você fala, mas alguém fez as leis. As leis, quem fez para nós, não foram os nossos negros. Foram homens brancos para os negros. E quando você faz uma lei de um homem branco para o negro,
ela vem de qualquer forma. E efetivamente, eu quero uma água. Opa. Por favor, eu quero na minha tem caneca. café aqui também. Temos café, água com gás, água sem gás. João também. E efetivamente... Com gás ou sem gás, professor? Pode fazer qualquer uma. Onde que eu parei? Me perdoe. Quem fez as leis? Leis de brancos feitos para negros. Efetivamente, essas leis, elas não são trabalhadas. Repare, eu acabei de citar a lei da 1639, que é obrigatório todas as escolas fazer as suas equipes multidisciplinar para falar da história do negro e da negra, tá? É 15%, mas a lei tem mais de 20 anos. Pois é. As instituições não estão preparadas. Agora, quando você vê que uma lei é para a agroindústria, é para o setor produtivo, no outro dia ela é efetivada 100%. 100%. Porque o poder capitalista, ele não é socialista. É um poder de finanças. É um poder que diz que mexe com a estruturação do país. Realmente mexe. Mas a Constituição também nos traz que a lei tem que provocar o seu uso social. E qual as empresas que trabalham esse seu uso social? Nenhuma. Então você tem que provocar todo dia quem tu és. Por que tu vieste? O que você vai fazer com essa sociedade? O que o jovem hoje, o jovem negro vai ser depois de mim? Qual o alcance dele quando nós pararmos essa luta? As tradições tecnológicas hoje nos traz performances fantásticas. Você tem que acompanhar. Você não vai pôr uma viseira no teu olho e achar que o mundo é só de contação de história. Ele também é de contação de história. Mas ele é tecnológico. E essa tecnologia, ele esquece da luta que ele tem que fazer. A sociedade ainda não está preparada para recebê-lo. Olha o que eu estou te falando. A escola ainda não está preparada para receber o seu aluno negro. As universidades estaduais, federais, particulares, não estão preparadas para receber o seu aluno, mesmo com uma formação superior. E quando isso ocorre, você só será aceito. Só será aceito. Mas o preconceito em si, ele continuará. Então, eu trago aqui essa reflexão e vou deixar vocês falarem comigo, porque senão só eu vou falar. A gente está prestando atenção. Nós somos da área de saúde. Então, toda essa parte de história e direito é nova, assim, pra gente, né? Então, a gente aprende muito. E a saúde é outra preocupação muito grande para nós. Muito grande para nós. Porque o governo brasileiro, a ciência brasileira e a ciência do mundo, ela não deu preparo para as doenças só do negro. Se você olhar e constatar a anemia falciforme, que só o negro tem, um tipo de pressão nos olhos, um tipo de cataratas, só o negro tem, e não tem, a saúde não se lixa para isso. Não existe uma organicidade, uma gama de engenharia de saúde para falar, nós vamos dar seguimento a essa pesquisa para tentar minimizar isso. Algumas coisas foram alcançadas. Eu não posso aqui estar sendo leviano que não foi alcançado. Por exemplo, a anemia falciforme já tem algumas células de transplante que minimiza essa situação. Mas ela não é total. Por quê? Porque ainda não existe uma pesquisa salutar que o governo possa falar assim, eu vou fazer. Ao contrário, nós achamos, se fosse de outra raça não negra, já estaria perfeito para encontrar caminhos para solucionar essa situação. Então, o negro, ele sente essas mazelas da sociedade e a saúde entra muito nisso. Por exemplo, a Covid. Vou fazer um parêntese antes de entrar nesse mérito.
E a Covid, eu sempre pensava que ela viria a humanizar a sociedade. Eu achava que depois que encontrasse a vacina, que as pessoas que choraram tanto por seus entes queridos, inclusive nós, quem de nós não perdeu uma pessoa pela Covid? Que amanhã o trabalho que você desse para a sociedade e a alma dessas pessoas que sofreram tanto poderia mudar. Mas não. É um país de ódio, um país de insegurança, um país que tem o maior índice de vilipêndio a terreiro de matriz africanos. Sim. E isso não acontece nas outras igrejas. E voltando ao parágrafo, à reticência que eu disse antes, 62% da morte dos Covids eram negros. Então o negro ainda continua sendo a maioria em tudo. Em tudo. Eu recebi agora da Rede de Segurança Nacional uma pesquisa que o ano passado, 2023, 4.025 jovens, 4.025 mortos pela mão da Segurança Pública Nacional. A Segurança Pública. Desses 3.179 foram diagnosticados negros, cor negras ou parda. Destes 2.789, 88% eram negros. Olha o que a polícia tanto mata. Nós não queríamos e não queremos que a polícia mate qualquer um, seja branco, seja negro. Mas ela não pode matar só negro. Ela não pode se desvestir-se do negro periférico ao negro dos jardins. Ela não pode usar da mesma nuance de aparato de segurança pública quando é revistado um homem na rua com a mesma autenticidade que ele faz na periferia. Ele não faz no jardim. É diferente. Você vê que a maioria, 99% dos negros carioca usam bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo. Eles são vistos como marginais. E olha, é só vocês encarar a maioria dos estados mais violentos. Você pega Amazonas, Ceará, Bahia, que é 80% negro baiano, ele morre pela mão da polícia. Hoje reduziu um pouco no Rio de Janeiro, é só 66%, mas ainda morre demais. 66% ainda é muito alto, né? É muito alto, muito alto. É alarmante. É mais que qualquer guerra. Se você olhar num ano de 2023, a segurança pública brasileira morreu 4.025, isso sabido pela mídia. Divulgado. Né? Divulgado. E quantos crimes que insolúveis, que ninguém sabe como morreu, por que morreu. E não pode morrer só o negro. Nós não queremos, mais uma vez, que morra ninguém. Mas o negro ele não pode ser visto como o homem que rouba, como um homem que é criminoso só pelo andar na rua. Só pelo andar na rua. Então, esses segmentos antagônicos que a sociedade nos faz privar-se de bens e costumes, ele tem que se moldar. Ele tem que mudar a sua característica para nós termos uma nação de iguais. E essa ainda não é uma nação que nós queremos. É muito triste, né? Que ainda hoje, né, que nem você trouxe, que a gente tem a tecnologia, a gente tem tanto avanço, né? E é muito triste que ainda hoje a gente enfrenta esse tipo de preconceito. Né? É absurdo, né? Eu acho assim que, claro, que assim como você começou ali na tua fala, que só o negro pode contar a história do negro, né? Vocês têm esse lugar de fala, porque vocês é que passam por isso. Eu penso muito nisso, assim, a gente, por mais que a gente tenha toda uma empatia, né? Que a gente... nunca a gente vai... A gente não tem como a gente sentir, não tem como a gente saber o que realmente se passa. Nunca Na verdade, para qualquer coisa na sua vida, a gente eu acho, assim, muito errado você colocar qualquer tipo de julgamento sobre uma pessoa se você não está passando pelas coisas que ela está passando. É o famoso lugar de fala, que muita gente encara como mimimi, mas de novo, né? Pessoas que não estão naquele
mimimi é diferente. A pessoa não tá naquela posição, né? E, de novo, é difícil a gente que apoia totalmente, que tem toda essa empatia, entende todo o movimento, pelo menos tenta entender, por mais que a gente estude, nunca a gente vai estar na pele. A gente nunca vai saber como é realmente sentir isso, né? Por mais que a gente apoie, por mais que a gente estude e entenda como que é o jeito certo de fazer, né? Da sociedade agir. E ali, que nem a gente tava descendo aqui, né, pro estúdio, e a gente tava conversando até uma coisa que, imagine, ó, uma coisa simples, mas que eu não tinha me atentado. O professor comentou que em novembro a agenda fica cheia, né, prof? Porque aí tem todo mundo querendo falar sobre isso e tudo mais. Mas a gente comentou também que o Dia da Consciência Negra não é só um. Nós somos uma única sociedade. Sim, então, todo mundo vive todo dia. Laís, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Que você falou, aí como eu sempre falo, sou um ignorante coerente. Você falou de um monte de lei. Você falou da de injúria e a que está se aproximando, a de crime racial. É isso? Isso. Qual que é... Desculpa, eu realmente não sei a diferença. Qual que é a diferença da injúria para o crime racial propriamente dito? Então, o crime de racismo, ele está tipificado na Lei 7.716, que já de 89. Olha quanto tempo isso, né? Se é de 89, qual o dia que você viu um racista preso? Não tem, né? Não tem. Porque o racismo é trabalhado como coletivo, de você fazer premeditar uma fala contra uma coletividade como um todo. E já a injúria racial é unilateral. Ela é individual. Ela é individual. Eu não trato você como um coletivo, como um país. É aquele momento que você vai entrar numa loja, você não pode entrar na minha loja. Porque você é preto. Eu estou te injuriando. Você não pode assentar no meu bar porque você é preto. Estou te injuriando. O teu país, ninguém vale nada naquele país. É um preconceito racial. É um racismo. Mas quanto à Lei 14.532, que ela veio agora o ano passado, para agrupar-se a esse comportamento do racismo da Lei 7.716, ela já estava sendo trabalhada. Para você observar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desde 2015, já trabalhava esse instituto da injúria racial ao racismo. E o Supremo Tribunal Federal só veio a contemporizar isso, a tornar como um todo, agora o ano passado. E não pode demorar tanto a fazer isso num país que todo dia você sofre racismo e injúria racial. Você não pode demorar tanto. De 89, imagina, são 35 anos. 35 mas o que foi passado no Tribunal de Justiça no Distrito Federal foi em 2015. Então, era um agravo de instrumento que já foi entrado ali. Em 2018, eles pacificaram isso como injúria racial. Era um comportamento racista, já no próprio regimento do Superior Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e só depois o Supremo Tribunal Federal veio promulgar, tornar geral essa injúria racial. Que antes ainda era 2 anos a 3 anos de prisão. Hoje é de 2 a 5, sem multa, porque é imprescritível. Então, se hoje você não apresenta isso ao Ministério Público, ao delegado, você pode daqui a 10 anos fazê-lo. Não será a mesma coisa, acredito eu. Mas, ao mesmo tempo que nós atravessamos estas leis que nos amparam, elas não são efetivadas. É isso que eu ia falar, professor, porque tem a questão da punição, como você falou agora, até, né, quanto tempo dura a pena e tal, mas eu acho que mais importante do que a punição é a certeza da aplicação da punição. Da aplicação da própria lei. Porque se você tem a lei dizendo que a punição existe, beleza, mas se ela não é aplicada, né? Veja bem, qualquer coisa, óbvio, hoje, quando se dobra o tempo, praticamente, da prisão do ofensor ao ofendido, mas quando a minha briga na qualidade de advogado que sou, com muitos delegados, é isso, porque quando chega a qualquer inquérito que ele vai trabalhar,
e chega a denúncia, o delegado que tipifica o crime, é o promotor que tipifica o crime. Ele tipifica da maneira que ele quer. Então é nossa briga, nós sabemos que é injúria. Mas quando você chega lá, não, vocês têm que se acertar, isso foi um calor de discussão. Ele não tem que dizer isso para as pessoas. Nós sabemos o que aconteceu. Como se ele tivesse em muitos momentos, o delegado, quando fala assim, é um delegado branco. É um delegado branco que não conhece o que é lei, que não conhece o que é racismo, que não conhece o que é preconceito, que não conhece o que é discriminação. Então ele vive numa sociedade à parte, mas a lei e a Constituição ampara-o pelo valor que ele tem enquanto profissional autoridade da segurança pública. Ele que vai fazer, ele tem o poder de fazer aquilo. Então é nossa briga premente com ele, porque todo dia nós temos um aluno que é discriminado racialmente, nós temos uma mulher que é discriminada, e isso não muda, isso tem que mudar. O homem tem que mudar, o homem tem que mudar a sua visão. O homem não pode matar tanto a mulher como se mata nesse país. Um não de uma mulher serve para o homem matá-la. É abominável isso em qualquer país que se diz civilizado no mundo. É uma sociedade adoecida, né? E a lei, Laís, ela não faz com que a pessoa possa pagar. Foi preso, pagou, e daí? Não. Isso tem que começar do alicerce. É educação. Educação de berço, educação de escola. A escola não pode servir só de intelectualidade, está errado. Os conservadores, fundamentalistas estão errados, eles estão equivocados. A escola tem que conversar de sexualidade, sim. A escola tem que conversar de gênero, sim. Porque em casa, às vezes, os pais não estão preparados para conversar com a filha, com o filho pequeno, que ele não pode ser tocado, que ela não pode ser tocada na escola, que ninguém pode tocar nela, a não ser pai e mãe, e conforme, às vezes, nem o pai, sabe? E a professora tem que saber disso. E isso é formação. E a escola não está preparada para essa formação. Outro dia, eu estava dando uma entrevista e as pessoas estavam me dizendo: mas eu vejo pouco vocês, às vezes, defender alguns jogadores que são discriminados racialmente. Nós o defendemos. Nós não queremos que nem aquele que é preconceituoso sofra preconceito. Mesmo aquele que seja preconceituoso, nós não queremos que ele seja alguém possa tratá-lo com preconceito. Só que o jogador de futebol, eu vou tratar um nome específico. Um Vini Júnior, que hoje é o mais falado. O Vini Júnior tem dinheiro para pagar o melhor advogado que ele quiser do mundo. Do mundo. O próprio clube pode tratar disso. E o jovem da periferia, que é um outro Vini Júnior que não tem ninguém para falar assim, coitado. Muito pelo contrário, ele é apedrejado ainda. Então nós não queremos que um clube que o Vini possa estar jogando e ele possa sofrer racismo. Não queremos isso. Claro. Mas esse racismo, ele não pode servir de parâmetro para o outro racismo. Ele não pode servir. Porque um sofre preconceito e ele deve pensar: eu estou no meu status quo, eu ganho milhões, eu vou ajudar as entidades que hoje lutam, e eu não posso estar nessas entidades para lutar, mas eu posso ajudar de maneira financeiramente, para eles ter força, para eles lutarem, para fazer livros, para fazer transformação, para fazer informações, para fazer com que as outras pessoas saibam dividir o amor e o ódio. Eles não fazem isso. Até hoje, nos meus poucos anos vividos nessa terra, eu não conheci um que falasse: eu vou ajudar algum movimento negro a tentar minimizar o preconceito que existe. E isso não é só um jogador. As empresas. Eu não estou aqui elogiando a Unicesumar pelos seus lindos olhos verdes, não.
Eu estou elogiando pelo trabalho que se começa a fazer, e eu tive a satisfação de ser apresentado ao reitor, e nós já vamos fazer uma parceria juntos. Pela sensibilidade que é peculiar na universidade. E as outras empresas de amparo legal deveriam fazê-lo também. Porque tem empresas grandiosas, com milhares de funcionários, que não estão nem aí pelo preconceito que é existente. Eu conversei com César Tozeto em 2010. César, o teu mercado, o negro não compra e o negro não trabalha. Não é verdade, Zé Luiz? É verdade. Faz uma pesquisa dentro que você verá. E ele fez essa pesquisa e constatou. Fizemos uma parceria maravilhosa, onde ele pagava os nossos aluguéis e nós dávamos em troca a palestra para os seus funcionários, tentando levar condições de conhecimento do que era a negritude, do que é o preconceito, do que é o racismo, do que é a discriminação. E conseguimos fazer ali mais de 70 palestras só no Tozeto. Olha que bacana. Agora, quantos outros Tozetos, eu digo o nome assim, não tem em Ponta Grossa que poderia fazer a mesma coisa? Quantos não tem? Que nunca nos chamaram. Se vocês me permitem, eu vou dizer um outro. O Operário. O Operário, nós somos todos operarianos. Eu amo o Operário. E fico pé da vida quando o time perde e joga mal. É um sofredor, então. É, sofredor. Corintiano e operariano é difícil, né? Quando os jogadores do Operário tiveram algum preconceito racial, o próprio João Luiz, que está aqui presente, me cobrou. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu falei, é preciso fazer alguma coisa, mas é preciso que a empresa, que eu trato o Operário como empresa, nos receba para a gente fazer qualquer coisa. Não é só ali defender os jogadores, não, e amanhã o clube coloca uma faixa contra o racismo, que não adianta nada, não vai fazer efeito nenhum para a sociedade. É só um autovisual que vê ali e acabou no outro dia. É uma mídia. Só a mídia, uma mídia pequena. Pasmem, tem 3 anos que eu estou tentando falar com a direção do Operário, para nós discutirmos o racismo e tentar fazer uma parceria, e sequer consigo falar com qualquer pessoa no Operário. Isso é absurdo. Isso é um absurdo em um país de racistas. Ponta Grossa tem mais de 50 mil negros. Onde estão esses negros? Você não os vê na rua. Você não os encontra em grandes magazines. Você não os encontra em grandes restaurantes. Você não os encontra nem ao menos no calçadão da rua. Mas vai nas zonas periféricas. Ele está lá. Ele também não está em sala de aula. Somente com as políticas de cota hoje, tão deflagrada, tão assumida por os não negros a não querer que ela possa permanecer, e a própria universidade também. Em 2014 nós tivemos fazendo uma manifestação gigante na UEPG, porque o Conselho Pleno da UEPG queria acabar com a política de cotas, porque ela já estava fazendo 8 anos, e 8 anos era a promulgação da lei para ela acabar. Eles queriam acabar com a lei de cotas. E a lei de cotas não é uma esmola aos negros, é uma reparação, é um valor de oportunidade para que amanhã você possa ter, onde aquela cadeira estava vazia, tem um negro ou uma negra cursando o ensino superior. É incontestável você ver, e você não ver uma médica negra, um dentista negro, um operador de direito negro. Enfim, a contextualização disso no ensino superior era muito pouco. E hoje, com a política de cotas raciais, cresceu. Hoje você vê muitos médicos negros. Aí você cria um outro paradigma. Quando ele se forma, o não negro não quer ser atendido por ele. É muito absurdo, né? É muito absurdo. O presidente da República passado falou isso. Eu não quero viajar num avião que tenha um negro por cotas ali. Gente... Não faz nem sentido. Não tem sentido o que acontece o dia a dia.
uma pigmentação de pele. Sim. Então, quando você nasce com essa pele e você vai crescendo com ela e você vai vendo que alguma coisa te cerca, que nem tudo que você quer você alcança, e teus pais começam a te ensinar não andar na rua para você entrar no magazine, para comprar um relógio. Te ensina como que você deve se comportar quando você vê um policial. Ora, isso. Não é bem um amigo, né? Mas eu já vi relatos assim de conhecidos que justamente falavam que não entravam em nenhum lugar com a mão no bolso, por exemplo. Né? Coisa que pra gente é uma coisa totalmente usual. Eu falava, eu não deixo minha mão dentro do bolso. Não deixa. Porque... E nós temos isso. Então. É algo que... Né? Eu acho muito triste, assim. Sabe? Não, é horrível. É todo um protocolo social próprio, né, para que você não seja repreendido, para que você não tenha... Porque volto, né, a me repetir aqui que eu acho, assim, muito injusto que você julgue uma pessoa por qualquer coisa que seja, principalmente se você não a conhece, né? Se você tá colocando ali, por causa da sua religião, ou por causa da sua condição social, ou orientação sexual, pele. Por quê? O respeito não é para todo mundo. Mas é histórico, né? A gente, como o professor falou, é recente, né? Toda essa história que a gente tem aí de escravidão, etc., não tá longe, né? Então a gente ainda sofre, eu acho, muitas cicatrizes desse tempo ainda. Eu queria te perguntar, professor, assim, desculpa te interromper, mas porque eu acho que o programa é esse, é vocês tentando falar, isso a gente interrompendo. Não, mas porque assim, uma das coisas que a gente escuta muito dos movimentos é a questão da conscientização, né? Tipo, da pessoa ter a consciência de raça, ter a consciência de classe, enfim. É difícil vocês atingirem assim as pessoas, os negros que muitas vezes não estão dentro do movimento, ou não apoiam, ou por qualquer motivo assim, não estão na luta juntamente com vocês. É difícil conscientizar essas pessoas ou não? É difícil. É muito? É difícil. É igual tem negro que acha que não é negro. Uhum. O negro que está no seu status quo, ele perde a sua linhagem. Ele parece que ele dá um branqueamento. Então quem está lá embaixo para ele, só está lá embaixo. Aí ele diz para si, como eu subi, ele pode também subir. Uhum. E não é assim. As oportunidades A gente sabe que não é assim. Dizem que o Silvio Santos começou com mascate. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. Mas quanto Silvio Santos teve nesse país que começou com mascate e virou um império? Não tem, Laís. Uhum. Então a oportunidade é de um para o outro. Agora a reparação são coisas diferenciadas. Uhum. Quando você me dá o direito de reparar o que o próprio governo fez conosco, com os nossos ancestrais, você vai me dar esse valor social e eu vou induzir a minha capacidade de intelecto a subir. É por isso que existem as leis hoje. É por isso que existiu ontem e elas também não foram efetivadas. Se você olhar, em todo momento há uma lei para o negro. O ventre livre foi uma lei. Mas quem disse que a lei do ventre livre, alguém ia nascer, ia ser livre? Como? Ia ser livre para ir para onde? Sim. Até porque não a adianta família estava ali, né? Não adianta você libertar e não dar condição para a pessoa sobreviver, né? A lei sexagenária. Absurdo, eu vou para onde depois que eu fizer 60 anos? Mas qual negro que fazia 60 anos? Exato. Qual negro que fazia 60 anos? Uhum. Sabe? Então você cria uma lei que é a falsa abolição de uma falsa princesa que libertou os escravos, mas o que deu em troca? É uma lei de um artigo e que não te dá direito algum. Uhum. Até então, quem trabalhava com as terras? Quem trabalhava na lavoura? Quem trabalhava com ouro? Quem trabalhava com o diamante? Quem trabalhava com o ferro, com o minério e conhecia tudo? Não era o homem branco, era o homem negro. O detentor do conhecimento. De conhecimento estava ali, com o homem negro. Então ele sabia tudo. E quando foi dividir essas terras com colonialistas, europeus principalmente, que aqui chegaram, com todas as terras, eram os negros que trabalhavam nessas terras. E qual o fazendeiro negro que você conhece? Olha, meu avô trabalhou aqui como escravizado e hoje a terra ainda é nossa.
Sequer o governo, o próprio governo, até mesmo de esquerda, ainda fazem os quilombos ser reconhecidos. Não dividiu as terras para os quilombos, para os próprios quilombos. Nós estamos lutando aí com vários quilombos que ainda não têm terra, que perderam as terras, como aqui em Ponta Grossa, o Quilombo Sutil de Santa Cruz, como São Roque e em Ivaí, Rio do Meio, como Castro, Abapã, Mamãs, como agora Paiol de Telha, que depois de 50 anos de luta e de muitas mortes de muitos negros, que agora resolveram ceder 2.000 alqueires de terra para todos os negros que ali estão, que são dezenas, centenas de famílias. O que os negros receberam nesse país? Não receberam nada. E os negros que foram ainda para a guerra, olha os negros que foram para a guerra do Paraguai, o que receberam? Eram casas que deviam ser recebidas? Não. Depois começou a favelização. Exatamente com a guerra. A história conta isso. Eu não sou historiador, mas eu vejo a história contar e as pessoas não querem saber sequer da história. E a história só existe para ser contada. Para você não fazer no amanhã o que tu fizeste no ontem, ou pensa em fazer no hoje. Então a história ela não é contada e nós temos que dar formação para que essas pessoas possam acordar nessa história. Por exemplo, eu vejo um ex-presidente da República com o maior preconceito racial que eu já vira na minha vida. Eu nunca vi um homem tão preconceituoso. Mas quantos negros não estão com ele? Quantos negros não votaram nesse homem? Quantos negros não se importam dele falar que ele foi em um quilombo e tinha negro que pesava arroba como se ele estivesse falando de animal? Que ele falou que eu fui num quilombo, não acredito que tenha ido no quilombo, não acredito, mas que o negro pesava mais de 15 arroba. Gente, ele está falando de um ser humano. E o ser humano é peso em arroba. Então você vê cada coisa acontecendo e o negro não se importa com isso. E o negro não está se importando com a luta. Ele está desmerecendo essa luta. O que eu fico triste é de amanhã não ter ninguém nem para contar a história. Por isso que eu pergunto, e o que será dos nossos filhos? O que será dos seus filhos? O que eles aprenderão para nos ajudar? Que ele é caminho preponderante para que essa luta se efetive. Ele é modelador também dessa história. Ele tem que estar imbuído nesse auxílio para nós fazermos essa sociedade plural a qual nós buscamos e a qual nós queremos. E se vocês, não negros, não permanecerem imbuídos nessa luta de nos auxiliar a tornar essa sociedade igualitária, equivalente ao que nós queremos, nós não vamos passar mais 1, 2, 3 séculos ainda. Prof, quais ações assim você considera, eu dentro da minha ignorância fazendo essa pergunta, quais ações assim você considera que seriam importantes para que nós, por exemplo, possamos ajudar nessa luta, falando com não negros, né? Como o professor está falando. Como que a gente pode, porque assim, particularmente, eu me sinto receosa de querer ajudar, mas sem saber como. Isso. Então, como que o senhor acha assim, que a gente poderia ajudar? Eu entendo formação. Tudo é formação, conscientização. Das pessoas quererem compreender o outro. Amalgamar coração. Aquilombar almas. Você dá um tempo para você e se moldar para você tentar fazer um mundo melhor como que você queria que fosse para você. O que você pode mudar no outro mudando a você mesmo. Eu mesmo que eu faça movimento negro há mais de 40 anos, eu ainda não aprendi nada. Eu tenho muitas coisas ainda a oferecer. Por exemplo, eu fui o primeiro parlamentar negro da história política da emancipação de Ponta Grossa. É um absurdo ter, na história de 200 anos de Ponta Grossa, um homem negro. Eu queria que fosse regra, e foi exceção.
Eu queria que todo momento tivesse um parlamentar negro, nem que fosse de direita ou de esquerda, mas que pudesse falar, eu vim da mesma raça tua, estou aqui para não clarear, mas para enegrecer aquilo que nós acreditamos. E não tem mais. Não tem mais. Então, a formação e conscientização são meios preponderantes para isso. Por exemplo, quiçá nós possamos continuar essa parceria que o reitor nos apregoou, e eu achei muito interessante a nossa conversa de mais de meia hora. Fiquei muito feliz quando fui apresentado a ele pela Tatiane, uma mulher extraordinária, com uma capacidade de ouvir. Ela é igual a você, eu não conheço, mas eu quero conhecer. Esse é o trato da situação. Eu não conheço, mas eu quero aprender. Eu não posso te ensinar, mas eu posso aprender. Então, as nossas vidas, elas são feitas de ouvir e de escutar. Então, estar disponível, estar disponível. Porque às vezes você escuta, mas não ouve nada. Sabe? E às vezes você ouve e não quer ouvir. Então, são nuances que você fala, eu quero aprender. Eu quero ouvir, pôr na minha cabeça e passar para o outro. Olha, o que tu fizeste antes com o teu racismo recreativo é crime. Você não poderia contar aquela piada. É uma piada que só você ri. E quando você começa a contar uma piada e só você ri, você já se põe no meio. Putz, eu contei uma piada aqui, por que ninguém riu? E o outro pode falar, essa piada tua é sem graça, sua piada é criminosa, sua piada é maldosa, sua piada machuca alguém. Ela pode fazer o outro sorrir, mas o outro está chorando por ela. E ele tem que compreender isso. E nós chamamos isso de racismo recreativo. Então tem todo um contexto que você vai tentando aprimorar relações interpessoais em outras pessoas para te compreender, para compreender o que você sofre. Porque ela não vai passar o sofrimento que você tem. O sofrimento, ele é coletivo, a dor é individual. Eu posso chorar com você, sentir o seu drama, abraçar você, mas dali a pouco você vai ficar com sua dor, eu vou não te abraçar mais e vou sair, vou tomar uma cachaça no primeiro bar e você está com sua dor. Então a dor é individual. O sofrimento é coletivo. E o sofrimento é coletivo paliativamente. Então você sai daquele sofrimento, dali a pouco você está legal. Eu não estou fazendo parte daquilo. Entendi. Eu só fiz um momento daquilo. Agora a dor ficou comigo. E essa dor, ela não cicatriza-nos. Ela parece que cada momento que você está olhando, você está lambendo o seu sangue, as suas feridas. E a sociedade não pode viver mais com esse preconceito. Tem que se mudar. Nós somos 55% da sociedade brasileira, da população brasileira, de pardos e negros. E não temos oportunidade de atingir o ápice de uma sociedade de iguais. E nós queremos essa sociedade de iguais. Nós queremos estar no mesmo lugar do outro. Não como esmola, mas com reparação de valores. É muito interessante, para mim, assim, e com certeza para a Lola também, está sendo muito interessante escutar sua fala, prof. Porque, obrigado. Assim, até então, infelizmente, vou dizer assim, na minha vida, eu não tinha tido oportunidade de conversar sobre esse tema, né, que é tão polêmico, né, e escutar o ponto de vista de uma pessoa que vive nessa situação, que trabalha com esses movimentos raciais, né? Então, para mim, assim, tá sendo muito, muito educativo. Uma aula, eu tô falando, uma aula. Pra gente é uma aula. Ter esse ponto de vista a partir da sua visão, né? É muito, muito, assim, muito interessante e gratificante, né, pra gente. Sim, é o que eu falo, a gente lê muito lê muita história, né? Nós estamos habituados ao tema, mas não o conhecemos, exato, né? Exatamente. É uma coisa né? assim. E, de novo, talvez a gente, no primeiro momento, olhe
como se você estivesse lendo a história de uma forma mais fria, digamos assim. Sim, e daí quando distante, a gente tem... né? Distante, exato. Isso. E quando a gente tem o contato com alguém que tá na luta, né? É muito diferente. É muito diferente. Então eu posso ler sobre os Panteras Negras nos Estados Unidos, né? Mas eu nunca tive contato com ninguém que teve à frente. Entendeu? Isso que é muito legal. Aí você vê a diferença, né? Do negro brasileiro com o negro americano. Estados Unidos tem 13% da população negra. Exato. Uhum. E o negro americano é um negro diferente. A maioria deles não luta por outros negros no mundo. Diferente dos negros da África. Por isso que o Brasil tem contemporaneamente uma relação Brasil e África muito forte. Porque o negro africano, ele quer, como ele sabe que a maior miscigenação dele e a ancestralidade dele estão aqui, trazido pelos portugueses principalmente, estão aqui, ele quer ajudar. Ele quer fazer com que nós não percamos essa tradição deles. Tanto que a maioria das matrizes africanas vieram com os negros da África. E ela não é deixada ser cultuada aqui no Brasil. Por isso que os vilipêndios de terreiros de matriz africana todo dia. Ponta Grossa tem 6 mil terreiros. Ninguém sabe disso. Aonde estão esses terreiros? São clandestinos e tem que se fazer clandestino. Aí você me pergunta, mas 6 mil centros de terreiro, então você tem mais ou menos 20 mil negros. Não. Você não deve ter 500 negros nesses 6 mil terreiros que tem. Porque os brancos hoje assumiram o papel dos negros no terreiro. Porque o negro que saiu do terreiro perseguido pela polícia, pela sociedade, a não cultuar aquilo, hoje a maioria são evangélicos. Nossa, que interessante. Muito interessante. E você pode estudar isso. Tendo um tempo, você vai ver que a maioria dos negros hoje, eles não estão sendo terreiro. Estão no evangelismo. Porque não são perseguidos. Por mais que ele falou, nossa, aqui não é o meu lugar. Mas eu estou aqui. E aqui eu não sou perseguido. Aqui eu posso falar o que quiser. Né? Tem negros que hoje são até apóstolos e pedem dinheiro a todo mundo, a todo momento. Até melhor que aqui eu posso pedir dinheiro abertamente. Eu falo isso porque eu conheço várias igrejas evangélicas, já fui em várias, respeito. O catolicismo respeito. E fui em muitos centros terreiros. E a maioria são brancos. E a maioria são todos brancos. E agradeço-os por não ter deixado morrer essa tradição africana. Sim. Estão ali, entre 70 que vai numa sessão, 5 são negros, 10 são negros. A maioria brancas. E eles compõem aquilo de mais sagrado para nós, a defesa do povo ancestral africano aqui no Brasil. Sim. Sabe? Mas ainda são perseguidos. Então, nós respeitamos o amém do outro, mas o outro não respeita o axé que lhe é peculiar, que deveria ser respeitado como religiosidade. Eu acredito que essa palavra do respeito, que hoje em dia está tão em alta, mas as pessoas ainda não entendem o que significa, né? Independente da tua crença, da tua posição social, da tua titulação, independente de qualquer coisa. O respeito se deve a todos, né? Se deve a todos. Aqui a gente sempre fala, né, dessa questão religiosa. Eu frequento uma igreja evangélica. Mas eu tenho contato com tantas pessoas das mais diversas religiões e isso nunca foi impeditivo para eu manter esses relacionamentos. Nunca, né? foi. E eu acho assim que o meu esposo, ele é de Salvador, baiano. E ele tem muito essa cultura do axé e tudo mais, né? Até antes de ontem, eu vim com uma camiseta que estava escrito Oxente, assim, né? Então, assim, é uma coisa que a cultura dele tá muito inserida da minha vida também, né? Você tá aprendendo com ele também. E com certeza. Então, eu acho que, inclusive, dentro do casamento é isso, né? A gente aprende um com o outro todo dia. É verdade. Então, assim, eu acho que esse respeito se deve independente de qualquer coisa, né? Eu acho que quando a sociedade como um todo entender, né, que esse respeito se deve a todas as pessoas, independente de qualquer coisa, a gente começa a caminhar
para cura da nossa sociedade, dessa sociedade adoecida, né? Bem adoecida. Bem adoecida. Professor, o que te... você falou que está há 40 anos na luta, né, à frente aí dos movimentos, mas o que te... Você sempre teve essa vontade, sempre te despertou? Foi uma situação específica? Teve um gatilho. Teve um gatilho para você começar a lutar? Você sempre teve essa consciência? Eu acho que tem muita gente que se vê como negro em algumas oportunidades que a vida lhe mostra, né? Uhum. Eu tenho um homem que eu respeito muito, é presidente da Conebrasa em São Paulo, que é a Confederação dos Negros do Brasil, eu faço parte da direção dele. E ele falou comigo, Zé, eu comecei a fazer movimento negro com 55 anos, está com 70. Eu comecei a fazer movimento negro quando eu saí das entranhas da minha mãe. Uhum. Porque eu já sabia da dificuldade. Porque a minha mãe, de criança, já me falava, quando você crescer, você vai ser morto pela polícia. Meu Deus. Porque você é muito briguento, você briga com todo mundo, sabe? E você não enfrenta medo. E eu não cresci com aquilo. Eu não importava com minha mãe falando isso. Uhum. Porque nas periferias onde eu nasci, você não via o preconceito premente. Porque o outro também, ele tinha um preconceito de ser branco pobre. Uhum. Então você brincava junto, você ia para aula junto, como na mesma situação. Meu pai também é mineiro, minha mãe também é lavadeira. E eu nessa idade de 9 anos já levava roupa em Belo Horizonte, já andava por tudo enquanto lugar em Belo Horizonte, levando as roupas da minha mãe, que era 22 freguesias de roupa ela tinha. Então eu sempre ficava olhando o que o outro tinha e o que nós não podíamos ter. Uhum. Sabe? E o que o outro tinha sempre não era negro. Uhum. Tu entende? Uhum. Sempre que o outro, que eu olhava o outro que não tinha nada, que tinha tudo, ou tinha um pouco mais, era não negro. E eu ia para casa com aquilo. E com muita raiva, eu falava, meu Deus, não temos nada. E eu vim de uma família muito pobre. A minha família era muito pobre. E nós passávamos muita fome, muita fome. Tinha dia que minha mãe alimentávamos e não almoçava, não jantava durante 3, 4 dias. Então meu pai era um operário mineiro e ele comprava um tal de bofe, que era o pulmão do boi, e nós comíamos bofe no almoço, bofe, cuscuz e feijão, e na janta cuscuz, feijão e bofe. Era aquilo o tempo inteiro. Era o tempo inteiro. Sim. E quando eu olhava na casa do outro, tinha frango. Eu falava, mas não é justo. Eu, com a idade de 7, 8 anos, nunca tinha comido um frango. E eu falava com minha mãe, ela falou, calma, que no Natal, seu pai disse que vai comprar frango e vocês vão comer frango. Então, essas comidas, essas iguarias, e eu sou chefe de cozinha. E eu, desde criança, eu amo panela, eu amo cozinha. E eu fiz chefe por hobby. E minha filha fala comigo, nossa, pai, você tinha que começar a cobrar as comidas que você faz para os outros. Você não cobra. Você cozinha para juiz, você cozinha para desembargador, e você não cobra de ninguém. Eu falo, eu faço por hobby. Sim. E eu cozinho por hobby pelo que minha mãe ensinava. Então, às vezes só tinha uma tal de taioba, que ela dava como inhame no fundo de quintal, ou então a samambaia. Nós íamos para o mato, samambaia dá um galho assim, sabe? Depois que queima, ela vem brotando. Então aquilo é uma iguaria que Minas come demais. E minha mãe fazia aquilo com feijão só. Então nós buscávamos no mato, ela plantava feijão no fundo de quintal, e aquilo é um sabor inigualável. Porque ela falava assim, põe pimenta, eu amo pimenta. Porque a pimenta muda todo o gosto da comida ruim. Abre o paladar, né? Ela falava isso. E ela falava. E as nossas vidas, como o João, não é diferente. A pobreza e a miséria era gigante. Um com história diferente do outro. Mas história triste. Hoje a gente ri delas. Mas histórias tristes. História que você poderia fazer um livro e ser um best-seller. De tão triste que era a nossa criança. Então,
você não nasce sendo um lutador. Você nasce sendo um guerreiro. Porque você sabe o que você vai passar pela pigmentação de pele que o mundo e Deus te construiu a ela. Então você tem que ser preparado a todo dia. Você tem que sair com a melhor imagem divina no teu coração para você voltar bem. Porque às vezes você sai com uma laranja e volta com um bagaço para casa, porque a sociedade te traz, porque ela te leva, sabe? E cada dia você vê uma coisa tão inimaginável que acontece na sociedade, por você vir nesse mundo com a cor de pele diferente do outro. Então ninguém pode te medir o seu caráter pela cor da tua pele. De forma alguma. Você tem que se medir pelo que tu vale, pelo que tu és, pelo que a sua ancestralidade te trouxe. Então, quando você vê que o outro negro não tem uma formação, você tem que tentar moldar. Na OAB é assim. Eu sou presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial e de Liberdade Religiosa, e nós temos uma comissão de 8 pessoas. 8 pessoas. E eu não consigo aumentar essa comissão na própria OAB, e não tem 8 advogados só negros, tem mais advogados negros. Sabe? Mas outro advogado negro não se sente preparado para ir nessa luta, que fala que nunca sofreu racismo. E o racismo, você não precisa sofrer ele, você sente ele. Eu sentia quando eu era vereador nessa cidade. Quando eu estava conversando com outro vereador e chegava uma pessoa e não me cumprimentava, porque ali estava um negro, e quando o outro vereador falou, esse aqui é o vereador Zé Luiz, aí ela vinha me cumprimentar por causa do nome. Do status. Do status. Sabe? Ah, eu já vi falar no senhor, mas não me cumprimentou quando chego ali. Então, quando eu disse no início, quando você chega no seu lugar, qualquer lugar, a tua cor chega primeiro. Depois chega o que tu faz. Qual a tua qualificação? Qual a tua função social? Para depois te conhecer. Então, ninguém chega falando, nossa, aqui é o professor Zé Luiz, é o doutor Zé Luiz. Não, primeiro chega a tua cor. Porque ninguém te conhece, aí depois vai falar, poxa, você é fulano de tal. Isso é muito triste numa sociedade de um país tão rico como o Brasil. E infelizmente a gente tem que sair todos os dias e provar quem tu és. E tentar fazer com que a sociedade te aceite como você merece ser aceito. Claro. Sim. Professor, desculpa. Não, pode falar. Não, fica à vontade. Não, eu ia perguntar que a gente tem aqui, né, que nem o professor comentou, que tem o Instituto Sorriso Negro. Era a minha pergunta. Então, aí eu queria saber, esses 8 advogados fazem parte deste instituto? Não. São coisas aí diferentes. são coisas diferentes. Eles são da comissão da OAB. O Instituto Sorriso Negro é uma entidade sem fins lucrativos que ela é filho do movimento negro de Ponta Grossa. Então, o João é um dos fundadores do movimento negro de Ponta Grossa, e eu vim para o movimento em 1988, eu vim depois. Eu não morava aqui e vim para cá já entrando. Tem uma companheira nossa que já é falecida, que lutou muito pela emancipação de valores nessa cidade chamada Maria Lúcia Xavier. É uma negra que merece todo o nosso respeito pelo que ela deixou, né? A Sandra Santos é uma outra mulher, por incrível que pareça, irmã do João, que também fundadora desse movimento, que muito alçou para que hoje nós pudéssemos estar aqui, e tantas outras pessoas deste passado que nós glorificamos pelas lutas que fizeram e nos deixaram continuar essa nossa luta. Que abriram o caminho. Que abriram o caminho. Então, em 2008, nós pensando que nós poderíamos construir, não só apenas em Ponta Grossa, outra maneira de dignificar o que nós já fazíamos e fazemos, então nós tivemos a ideia de montar o Instituto Sorriso Negro. Não era um instituto, numa hora reservada, eu falei, olha, eu vou pedir
alguém que é do Instituto, que é do Sorriso Negro, que era um grupo cultural lá de Tibagi, que tinha o mesmo nome, né, de Sorriso Negro. Eu pedi autorização a esta presidenta desse grupo, que hoje é vereadora, uma das mais votadas da história de Tibagi, a primeira negra que entra lá. Acabei de falar com ela agora há pouco. E ela nos cedeu o nome também, e nós colocamos Instituto Sorriso Negro, e aí nós colocamos nos Campos Gerais, que nós alcançamos a nossa base territorial, 22 municípios. Né? Nós temos diretores em mais ou menos 6 a 7 municípios, mas fazemos um trabalho em todo o Paraná, em todo o Brasil. E vocês atendem pessoas que sofreram preconceito, que precisam de ajuda? Que tipo de trabalhos vocês desenvolvem dentro do Instituto? Todo tipo de trabalho que nos é peculiar e nos é instrumentalizado pelo nosso estatuto. Tudo que está no nosso estatuto, que nós temos que fazer, nós assim o fazemos. Por exemplo, o reconhecimento de vários quilombolas, vários quilombos na região, foi o Instituto Sorriso Negro, que com teu poder de trabalho e estatutário nos permitiu fazer. O quilombo da família Xavier de Arapoti, o quilombo de Castro, o quilombo de Ponta Grossa, o quilombo de Ivaí. Agora nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar o quilombo de Tronco, que é uma área, inclusive, está dentro de uma área de mineração, e eles estão querendo minerar essa área e não dar dividendos para esse quilombo, e como lá não tem associação, nós temos que formar essa associação, e são dispêndios que o Instituto não tem como gasto. O que nós fazemos é gasto no nosso bolso, e nós não temos como alcançar isso a todo momento. Sabe, por exemplo, nós tivemos um trabalho grandioso em Arapoti, onde tem uma fazenda chamada Fazenda Boa Vista, que foi comprada por mais de 100 milhões de reais, que os donos da fazenda queriam passar o maquinário em cima do cemitério para plantar soja. E esse cemitério, arqueologicamente, nem sequer foi estudado ainda. Nossa. Era o cemitério dos negros, era o cemitério de escravizados que ali estavam sem ser cultuados, sem ser estudados, e nós não permitimos acontecer isso. Tinha uma casa grande que nós fizemos de tudo, nós fizemos uma audiência pública onde tinha mais de 300 pessoas para não deixar aquilo acontecer, e nós conseguimos fazer isso. Hoje o cemitério, a Casa Grande e a Santa, elas foram restauradas, onde a fazenda gastou mais de 4 milhões para restaurar, e hoje é um centro de visitação. Um sítio histórico. Um sítio histórico onde as pessoas vão fazer essas visitações. E é tão rico, né? Culturalmente falando. Mas é aí, tu disseste uma coisa muito plausível. É rico para nós. Mas para aquele que não está nem aí para a história do outro, passa a máquina e planta soja. Nossa. Sim. Então, aquele pedaço que são 3 mil alqueires de terra, você precisa pegar um pedaço de 500 metros. Por quê? Por que você vai deixar de ser humanista e fazer isso com o outro? Porque o outro não é da tua cor? Porque o outro também não planta soja? Porque o outro também não tem argumentos financeiros econômicos para estar no lugar que tu estás? E nós não deixamos acontecer isso. Foi uma briga grande, o Instituto lutou, venceu, e o ano de 2022 foi entregue o cemitério, a Casa Grande e a Santa. Em Arapoti. Arapoti. A Santa foi entregue agora, o mês passado. Então foi uma luta gloriosa nossa, estamos lá a todo momento, seja a eleição do Quilombo, seja outro patamar. Por exemplo, na Sutil e Santa Cruz, na época que eu fui vereador, nós levamos 27 casas populares para lá. A casa foi escolhida, a planta que eles queriam colocar era o governo Requião, que comprou essa nossa luta e comprou a contextualização do que nós queríamos fazer e fizemos acontecer. Levamos dignidade, levamos água, levamos luz, levamos um centro comunitário muito bonito. E estão lá. Então, amanhã, e não foi a poder de voto. Eu perdi uma eleição e não fui votado lá.
E para mim isso não tem problema. O comprometimento da nossa luta não é só a política partidária, é a política social, é a política de onde nós vamos nos encontrar amanhã, o que nós fazemos por nós. Essas contradições de valores que nos levam a perceber que nós podemos ser um só. Nessa nossa conversa, sabe, para ouvir várias vezes, me remete a uma disciplina que eu até trabalho aqui na faculdade. Eu trabalho com bioética e biossegurança no primeiro período de alguns cursos de saúde, ela também, né? Então, a gente... quando a gente trabalha o principialismo dentro da bioética, um dos princípios que a gente trabalha é a igualdade, né? E aí, o que mais me chama a atenção dentro desse princípio é que, para existir igualdade, a gente precisa de equidade. E mais a equidade do que a igualdade propriamente dita, né? A equidade é necessária para que a gente consiga atingir a igualdade. Né? Perfeito. E aí isso me remete muito a essa questão de reparação social, pela qual vocês lutam tanto, né? Porque essa reparação social traz a equidade necessária para que exista a igualdade, né? Então eu acho que é muito assim, muito presente, né, na sociedade. Isso é bom gancho que você deu, porque realmente a equidade ela não tá ligada a você dar a mesma coisa para todo mundo. Não, né? Justamente você dar mais para quem precisa mais e dar menos para quem precisa menos. É você oferecer as oportunidades necessárias de acordo com a situação de cada um. Sim, né? Exato. Então eu acho assim que é muito... por isso que é necessário política de cota, por isso que é necessário, né, tipo, vários tipos de subsídios liberados pelo governo, por isso que essas coisas são necessárias, gente. Por isso que essa reparação... Exato, a reparação é feita desse jeito. E né? outra, quando o movimento negro fala de reparação, fala de igualdade, não está falando... Professor, me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Ele não está falando de superioridade, né? Não quer nada mais, né? Não. A luta pelo direito civil é para igualar todo mundo, que a gente sabe que não é, né? Essa que é a questão. Eu acho que isso não entra na cabeça das pessoas. É um ato constitucional, inclusive. Exato. Não é questão de supremacia, não é questão de superioridade, gente. É questão de igualdade, de dar o certo para aquelas pessoas que foram... que tem um grupo social que foi deixado de lado. Foi deixado de lado, isso, né? Sabe? Exatamente. Que foi, né? No Brasil não aconteceu tanto, né? Mas lá fora foi segregado, então, a questão da reparação é isso, né? Não é o justo, né? É o equalitário, se podemos dizer, né? Então, é nesse sentido. E me remete muito, né? Porque é uma coisa que a gente trabalha em sala de aula, Sim. né? E que faz todo sentido dentro da nossa sociedade. Não, e na própria disciplina de bioética e biossegurança, a gente fala muito de casos, aí de novo, professor, não sei o quanto eu posso falar também de história americana, porque eu acabo conhecendo mais dessa parte, mas a gente fala muito do caso lá, não sei se você aborda sobre isso, sobre o caso de Tuskegee. Não. Já ouviu falar? Não sei se o professor tá ciente. De qual? É um caso que durou muitos e muitos anos. Começou nos anos 30 e foi até os anos 79, se não me engano, que foi quando teve o julgamento. Mas foi um grupo de negros no Alabama, 400 negros, que eles foram utilizados como cobaias pelo governo americano no estudo da sífilis. Ah, certo. Então a gente puxa muito, né, desse caso, assim, quando a gente está falando de bioética, porque foi uma coisa absurda que foi feita lá nos Estados Unidos. Eu não conheço esse caso. O caso é o estudo Tuskegee, né? Ele tem filme, tem tudo, assim, ele é bem dentro da bioética, ele é muito conversado justamente por isso, né? Porque foi algo feito totalmente fora de qualquer parâmetro de ética. Fora da ética. Exato. E feito por, de novo, né, médicos negros e brancos com a população negra. E assim, realmente assim, sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de parametrização dos estudos que os enquadrasse dentro da ética médica, digamos assim, né? Então é um caso bem famoso, assim, gerou muitos frutos para a bioética moderna. Então é um dos pontos principais, né, que são é uma pena levantados na disciplina. É uma pena que todo esse conhecimento tenha vindo do sofrimento de tanta gente. Né? Eu acho uma pena, porque a gente teria outros métodos, né, outros meios de... Então, Laís, agora você imagina o que hoje você pode falar. Hoje, ninguém me discrimina. Porque eu não uso a lei na qualidade de advogado que sou, mas do homem que a vida me fez ser. Eu fui criado no alicerce da rua. Então, eu vou brigar pelos meus direitos. Mas e aqueles que foi trazido como meus avós e bisavós da África?
que não chegaram, que eu não sei da história. Que foram calados, né? Quantos milhões foram jogados dentro d'água, atravessando o Atlântico? Que ninguém conta isso. Eles falam do Holocausto, que eu acho que foi deprimente aquilo. Mas e o Holocausto Negro? Ninguém quer contar essa história. De centenas de tubarões que seguiam o navio a 1.000 metros, a 1.000 quilômetros. Por que esses tubarões seguiam os navios? Exatamente para comer os corpos que jogavam, às vezes, vivos. Sim. Vivos, atravessando o Atlântico. Para trazer para a masmorra brasileira. O sacrifício aqui. E essa história eu não vou contar, é mimimi para a sociedade. Por que o Holocausto não foi mimimi para a sociedade? E muitos choram em prantos o que aconteceu com o amaldiçoado do Hitler quando fazia isso. E eu não posso contar dos meus ancestrais. Eu não posso malversar aquilo que fizeram com meus avós e bisavós, que eu não sei onde estão, como foram tratados. Os filmes hoje contam, é só você assistir Raízes, Amistade, que você verá o que essas pessoas... E não é um filme de ficção. A monstruosidade estava ali. Acho que o filme nem fala ao certo. Amenizam, né? Amenizam muito as dores ali, porque é tão bravo isso. Romantizam, enredo, né? Sabe? Agora, o que nós passamos? O Brasil deve muito ao povo negro. O povo negro seria o povo negro em qualquer momento do mundo. Mas o Brasil não seria Brasil sem o povo negro. É verdade. Em nenhum momento da sua história. É verdade. Em nenhum momento da sua história. O Brasil deve muito ao povo negro. Nós queremos que o Brasil nos pague o que nos deve. E não é pagamento em dinheiro, porque o Brasil não tem recurso para pagar. Não tem dinheiro que nos pague o que nos fizeram. Não tem como reparar, né? Não tem como As reparar. Mortes, o sofrimento. Não é o sofrimento do passado que vai amenizar a minha dor de hoje. Eu vou romper esse sofrimento do passado, mas ainda não cicatrizou o que foi feito. Porque enquanto nós tivermos que lutar por justiça social, enquanto nós tivermos que lutar de justiça de direitos, para que nós tenhamos os nossos lugares, nós iremos lutar. Mesmo que nós não tenhamos alguma entidade a qual nos prive de estar dirigindo uma entidade. Mas nós temos as nossas lutas pessoais, nós não vamos deixar de ser negro. Claro. A minha filha não deixará de ser negra. Minha filha, se ela casar com um branco e amanhã ter filho branco, ele terá sangue preto em suas veias. Sim. E o país é tão miscigenado que todos nós temos. Todos nós temos. Mas aí o outro acredita que ele é melhor e superior a você. E aqui tem uma superioridade. Outro dia eu conversando com um promotor de justiça, meu amigo pessoal, ele me dizia: Zé, você sabia que pesquisa da Promotoria Pública do Estado do Paraná diagnosticou que tem 200 mil skinheads no Paraná? Meu Deus. Que horror. Alain, isso é muito grave, porque você não sabe onde estão os seus inimigos. Eles estão escondidos. Eles estão invisíveis e você não os vê. Às vezes está perto de você, você não sente. Ele está a todo lugar perto de você. Você vai dar uma palestra, você não sabe quem são os seus interlocutores para você falar o que você está falando. Ele está ali te esperando. Nós temos agora uma deputada, a Carol D'Artora, a primeira deputada negra da história do Paraná, sendo ameaçada por mais de 40 vezes nos seus e-mails por ser negra, por ser LGBTQIA+. Não podemos deixar alcançar isso. Ela é uma deputada, é uma professora. Ela foi capaz, eleita legitimamente pelo voto do povo paranaense. E ela não pode sofrer isso. Não. E o governo deve dar todo o amparo legal de segurança a essa deputada. Porque a qualquer momento ela sai na rua, alguém a mata. Por ser negra, por ser mulher homossexual. E a gente não pode permitir que isso ocorra. Seja com qualquer pessoa, principalmente com uma parlamentar negra, sendo a primeira da história do Estado do Paraná a exercer a sua função constitucional em Brasília. E acontece todo momento. Acontece todo momento. Eu subia na tribuna da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, eu era quase vaiado para os vereadores que ali estavam. Pelos próprios colegas. Pelos próprios colegas.
É muito absurdo. Porque não acreditavam que aquilo acontecia e riam. E riam, e ainda riem. Apesar do nosso... rir, né? Apesar de eu entender que nós somos muito respeitados na Câmara de Vereadores, quando lá nós estamos para divulgar qualquer trabalho, eles nos recebem com respeito, nos tratam com respeito, mas ainda há preconceito, você sente. Nós negros sentimos no ar quando você vai fazer uma fala, quando você... Eu fui professor de Direito do Trabalho, éramos 11 alunos, e desses 11 alunos, 3 saíram, porque eu brinquei com eles, que eu também era aluno, e quando foi entrar para a sala de aula, eu falei que eu era o professor de Direito, eles não acreditaram, saíram 3, por preconceito racial, e depois também nunca mais assistiu nossas aulas. E a gente vê isso a todo momento. E você tem que saber e permitir que 50% da tua turma seja também negra quando tem a formação. Não pode ser de 40 você formar um negro. Quando eu entrei em sala de aula para ser advogado, estudante de direito, eu era o único negro. Para fazer o meu juramento, eu era o único negro. Quando estava fazendo economia na Unicamp, uma universidade daquele tamanho, e eu fiz economia do trabalho, que era um único curso especial que a Unicamp abriu no CESIT naquela época, era só para sindicalista, para você aprender a negociar as suas convenções coletivas de trabalho. E eu era o único negro entre 52 sindicalistas, que eu era sindicalista naquela época. Uhum. Gente, tem que parar com isso. Nós não podemos ser todo momento, nós temos que ser regra a todo momento. Todo momento você tem que ser regra. O outro eu também posso ser. Eu também estarei naquele caminho. Eu também estarei naquele banco. Eu também estarei naquele lugar que o outro está. Então é por isso que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês falando e tomando o tempo de vocês. Não imagina, que isso. Para que nós possamos falar de nós. Nossa, para sabe? mim É muito grandioso que a Unicesumar está fazendo. Oxalá que nós possamos estar encaminhando essa parceria nossa, que ela seja, essa semente frutifique e que nós possamos colher bons frutos, tanto a universidade quanto ao Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais. Estamos aqui para isso. Até nós teríamos um evento, né, prof? Teremos dia 21, um grande evento, espero que ele seja promissor e vocês podem nos ajudar muito nisso, né? Convidando os alunos. Nós estaremos aí com grandes pessoas trabalhando, vamos falar de racismo, vamos falar de economia, vamos falar de feminicídio, vamos falar de preconceito, vamos falar de sala de aula, de leis. Eu acho que os alunos têm que compreender um pouco de cada isso, mas os professores também têm que compreender para passar aos alunos tudo isso. E nós estaremos trabalhando todos esses pormenores. E eu acho que essa parceria já deu certo, se Deus quiser. Com certeza. Sim, vai dar sim. E com certeza nós estaremos divulgando mais informações aqui, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que sobre esse evento também estaremos divulgando. Não, além de também na sala a gente, né, dá aquele geral, certeza. Falando pra galera diretamente. Prof, deixa eu te fazer mais uma pergunta. E em vista, né, de toda essa história, de toda essa luta que o senhor vem tratando aí durante toda a sua vida, eu sei que a sua filha foi sua aluna. Minha filha foi minha aluna. Né? Então, como que foi esse momento pro senhor? Isso é lindo, viu? Eu judiei muito da minha filha uma vez. Eu a coloquei, ela estudava numa escola pública e eu achava que eu nunca tinha estudado em escola particular. Eu a coloquei numa escola particular. E ela era a única negra. E ela foi muito judiada, porque ninguém brincava com ela exatamente por ela ser negra. E ela estava entrando numa depressão com 6 anos de idade. Nossa, e que nós não entendíamos que uma menina que se olhava para ela já sorria e naquele instante, e no ínterim que ela chegava perto de você, ela estava triste e chorosa e você não entendia como buscar aquilo. E até que um dia ela nos falou que se ela
se ela tomasse banho com leite, as crianças brincariam com ela. Isso foi muito duro para nós. Porque você não pode tratar uma criança pelo aspecto de cor. E aquilo judiou muito de nós quando ela falava que era para nós virar 1 litro de leite nela, que eu tinha certeza que ela ia ficar branquinha e as crianças iam brincar com ela. E aquilo para nós foi muito difícil, a gente suportar aquilo de uma criança. O adulto, ele sabe se defender, mas uma criança, quando ele vai se defender? E foi insuportável eles fazerem isso com a minha filha, mas ao mesmo tempo eles mexeram com o pior homem. Naquele momento eu já sabia dos meus direitos e eu fui buscar os meus direitos. E eu fui na escola, não admiti que aquilo ocorresse. Eu parei todas as salas de aula. E eu era, na época, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E eu era um briguento ferrenho. E eu falei com elas que eu ia parar o caminhão de som em frente à escola. E eu ia falar tudo o que estava acontecendo com minha filha. E eles perguntaram o que eu podia fazer. E na época eu levei para a escola algum trabalho que eu já tinha feito. E na época eu levei um livro chamado Menino Marrom, para que as professoras pudessem estudar esse livro e que eu pudesse conversar com as crianças sobre o que era minha filha. O que minha filha representava para mim, como ela veio na minha vida e qual o comportamento que eles estavam tendo com minha filha e o comportamento que eles deveriam ter. Até porque eles também foram ensinados a não gostar da minha filha. Porque ninguém vem no ventre da mãe sendo racista, é ensinado a ser racista, é ensinado a ter preconceito. E esse preconceito ele pode ser acabado. Esse ódio pode ser transformado em amor, em veneração. E assim eu fiz. E dali eu tirei ela dessa escola, mas primeiro eu tentei fazer esse trabalho e voltei ela para a escola pública, onde ela estudou na Medalha Milagrosa e ficou ali o tempo todo. Depois, quando ela foi fazer o ensino fundamental, ela foi para o Santana, que foi uma escola boa para ela, e se formou lá. E ela fazia jornalismo. E eu falei com ela que eu não queria que ela fizesse jornalismo, porque os jornais iriam acabar, e eu nem sabia que os jornais iriam acabar. Mas já estava naquela condição, né? Uhum. Porque um jornal fechava ali, outro ali, não tinha mais notícia. Como é que ela ia fazer uma negra num sucursal de um jornal que não ia dar ela garantia de nada? Eu falei com ela, faça direito com o pai, e eu também já era estudante de direito. E na época ela veio fazer uns 4 anos depois de mim, na mesma faculdade. E quando ela se formou, a faculdade veio me oferecer para eu entregar o certificado para ela. Talvez eu seja o único professor que tenha entregado um diploma para a filha. E aquilo para mim foi marcante, porque ela não sabia, né? E eu também não sabia. Na hora que o diretor-geral me chamou para eu entregar esse diploma. Foi muito bonito, uhum, né? E hoje ela é servidora pública, ela trabalha na prefeitura, mas a todo momento eu estou falando para ela, os seus direitos são seus direitos, você não pode ficar longe deles. E hoje ela é uma menina que ela sabe se construir. Ela não aceita o não de ninguém. O não em síntese, né? O não negativo, o não instrumentador de preconceito, ela não aceita jamais. Eu falo, você tem que lutar, você é filha única, amanhã não vou estar para te defender, e você que tem que construir argumentos plausíveis para se defender. E hoje, felizmente, ela
Ela é uma estudiosa na área do direito, tanto é que ela fez várias pós-graduação em ciências penais, e ela sabe o caminho Sim. que ela deve seguir para defender-se de qualquer ato injurioso dessa sociedade. Então foi muito lindo, né? Eu ser professor dela, foi muito lindo eu dar o diploma para ela e ela se construir. Graças a Deus. Eu imagino Desculpe que deva ser. A emoção. Imagina, que isso. Eu sou muito emotiva, eu me emociono de ver a história dos outros. É. Mas que bom, né? Que bom que teve esse desfecho tão gratificante, né? Foi. Que com certeza, eu imagino, como sendo mãe, eu imagino o quanto esse episódio deva ter sido difícil. Para nós é. Eu imagino. É sempre difícil. Mas assim, eu vejo também que apesar desse sofrimento, ele forma o caráter, né? E ele traz esse benefício de luta, né? Dela se construir, como o senhor mesmo disse, né? Então eu fico muito feliz que tenha sido um desfecho tão gratificante, Sim. né? Um dia o pastor norte-americano chamado Martin Luther King já dizia que a lei não fará com que ninguém nos ame, mas ela impedirá com que nos elimine. Uhum. E nós não podemos ser eliminados pela lei que não é construída ainda. Então as novas leis, a construção de uma nova sociedade, o amparato legal que nos permite falar e ser ouvidos, hão de fazer a diferença nessa sociedade. Hão de permitir que você possa ir onde o outro está. Haverá um dia que nós não precisaremos falar de nós, outros estarão falando. Uhum. Outros não negros estarão falando. A nossa imagem, o que nós fomos, o que nós construímos, o que nós queremos, o que a sociedade se amalgamou de usos e costumes para que nós possamos ter a sociedade que nós queremos. Isso é bonito, né? Uma aula. Eu tô aqui maravilhado. A gente muito fica, legal. né, Obrigado. fascinado de Não, mas conhecer. é demais, nossa. Mais uma pergunta, professora? Não, eu tava curiosa em relação à filha, mas... Legal. Não, o professor falou agora de Martin Luther King, né? Eu ia perguntar justamente isso, assim, dos teus ídolos, assim, do movimento, tanto internacionais quanto nacionais. Não sei se a gente começa... Rosa Parks, Martin Luther King. São tantos gigantes, né, que nós temos aí, o Malcolm X, o Martin Luther King, os brasileiros que já tantos contaram nossa história, Dandara, o Zumbi, o Milton Gonçalves, esse lutador ferrenho das lutas construídas, né? E tantos outros que já morreram por nós, que se eu for começar a contar aqui, né, Abdias do Nascimento, Luiz Gama, grande Rábula, né, os irmãos engenheiros aí, o engenheiro Rebouças, sim. irmãos Rebouças, né? Então são gigantes brasileiros que construíram um alicerce que nós pudéssemos estar aqui. Eles não tinham o direito de fala, nós temos o direito de fala. Eles eram líderes que permitiam-nos a construir essa sociedade quase em silêncio, porque eram abolicionistas e não podiam falar quem eles eram ainda, mas construírem em silêncio a nossa fala de hoje. Sim. Então isso é muito importante. Legal, bacana. Mais alguma, Laís? Não, acho que é isso. Eu queria perguntar mais uma coisa, posso? Planos para o futuro, né? Claro. A gente sabe que a luta não para. O senhor tem alguma coisa que você queria muito assim fazer ainda, que você está planejando? Olha, se vocês me permitirem, nós estamos construindo um partido de negros chamado Afro-Brasilidade. Foi a primeira vez na história do Superior Tribunal Eleitoral que é aprovado um partido de negros, e nós estamos fazendo acontecer as assinaturas. Espero que em 2026 nós já estaremos disputando a eleição para presidente da República, para Senado, para deputados, senadores, deputadas negros. Uhum. É um partido que ele foi construído por negros, mas é um partido para a nação. Nós temos pessoas não negras que estão no partido,
e estamos alcançando já 300 mil assinaturas, mas nós precisamos de 527 mil assinaturas. Mas é histórico isso no Brasil. Eu sou presidente do partido no estado do Paraná e sou presidente da Comissão de Ética Nacional e sou fundador do Afro-Brasilidade a nível Brasil. Então, para nós é muito importante esse partido, que vai permitir que a construção de uma nova sociedade com um partido de negros, a gente possa estar lá na Casa Grande fazendo também as nossas leis. Claro. E tem essas assinaturas, elas têm um link, um site? Ou... eu estou fazendo elas presencial. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês, para pegar assinaturas de vocês. Então, logo eu possa ter essa oportunidade, eu vou trazer aqui para vocês me ajudarem. Não, porque se fosse por um link, a gente podia divulgar o link. Mas nós estamos trabalhando essa ideia com o Superior Tribunal Eleitoral, que não permite ainda fazer por link. Tem isso? Tem isso também. Não sabia, não. Ela é tem que ser a punho. Assinatura. Porque tem muitas falsificações, né? Nossa, aquilo... não sabe. Porque a gente tem vários abaixo-assinados que acontecem, né? Por link e tudo mais. Mas o pior que o professor falando agora de assinaturas, realmente eu tenho vários partidos, né, que surgiram, principalmente depois nos últimos anos, aí, desde 2012, que, né, vem o debate político vem aumentando, e realmente eles fazem tendas de assinaturas, muitas vezes. Então, vai ter uma manifestação não sei onde, tem uma tenda de assinaturas, é toda assinatura punha. Faz todo sentido. Não, mas e tendo esse evento, né, que a gente vai ter ali pra frente, é uma boa oportunidade também. Sim, exato. Traz aí, professor. Que legal. E você tá em algum cargo, assim, no momento, além da OAB, obviamente, mas algum outro cargo atrelado ao governo, alguma coisa assim? Não, Público não. Pretende? Pretende? No governo Lula, eu fui coordenador do Ministério do Trabalho aqui por quase 5 anos, né? Mas eu deixei em 2010 para 2011 e eu não tive... Depois eu fui chefe de gabinete do deputado Péricles, onde o João trabalhava junto também, e deixei o gabinete em 2017 e hoje só atuo na minha profissão, na qualidade de advogado. Em 2018 me aposentei, então deixei de dar aula, não quis também estar mais em sala de aula, achei que não era conveniente para mim, e hoje a maioria do meu tempo é a causa negra, por incrível que pareça. Sim, mas pretende, assim, com a formação do partido agora, a autorização, ingressar num legislativo? Então, é uma briga lá em casa danada, né? Porque eu queria sair candidato para vereança e não me permitiram. Então tem 2 que me mandam em casa. Sim. O jurídico, como é o nome da sua esposa? O jurídico Expedita, da minha filha Lorraine. Então um beijo para vocês. Fica aqui nossa... O departamento jurídico doméstico, né? Doméstico. O jurídico vetou. Exatamente. O Alan sabe como é que é. O Alan é casado com uma professora aqui da nossa instituição também, a Michele, e ele sempre fala assim, eu vou ver com a minha mulher se eu posso. Não sei se posso, vou ver com a minha mulher se eu posso. Eu vou ver se eu quero. Geralmente eu vou ver se eu quero. Geralmente ela fala, quando ela fala que não, eu falo, pessoal, o jurídico vetou. Infelizmente não passou pelo jurídico. Então, mas se tudo der certo, o ano 2026 a gente está pensando em sair com a candidatura estadual. Vamos ver ainda para frente, se Deus quiser. Beleza, maravilha. Joia, nossa, que bacana. Pô, professor, eu quero te agradecer demais por você ter vindo, dado essa aula aqui pra gente. Realmente é algo que eu fico maravilhado, assim, eu fico sem palavras até, porque eu vejo que o meu conhecimento é ínfimo, né? A gente não sabe de nada, né? Essa que é a verdade, mas bom não saber de nada é que você tem a oportunidade de aprender. Então, agradeço muito, muito por você ter vindo aqui, disponibilizar teu tempo, ter falado de forma tão bonita sobre a sua história e também sobre todo o movimento negro. Estamos abertos sempre que você tiver que anunciar alguma coisa, qualquer... evento do Instituto, que você queira uma ajuda de divulgação, estamos abertos. Você pode trazer pra gente sempre. Com certeza. Que vai ser o maior prazer do mundo pra gente divulgar. Então, obrigado mesmo pela presença. E agradecer também o João, que não apareceu João aqui. Não apareceu, mas o João está aqui dando todo o suporte. Contribuindo com essa conversa tão boa, né? Tão agradável, né? Sim. Eu que agradeço, espero que todos os percalços que a gente possa estar passando seja um ato de conhecimento amanhã para nós mudar os nossos caminhos, né? Eu estava falando que nosso mote de convite será
ainda é possível um novo caminho. E esse caminho, a nós ainda é possível. E nós queremos esse caminho, junto com todos vocês, junto com a sociedade que amamos. Espero que amanhã nós possamos estar fazendo ato na mesma igreja, no mesmo santuário, no mesmo terreiro, com o mesmo amém, com o mesmo axé, nos respeitando e nos tolerando um ao outro. Muito obrigado. Que Deus permita que vocês possam ter essa continuidade, tanto a Laís como o Alain, desse trabalho lindo que vocês estão fazendo na universidade, e parabenizando a direção e a parte pedagógica dessa universidade, com altruísmo, com retidão, puder nos trazer, puder transformar essa sociedade, essa universidade também tão humanista, que ela já está sendo conosco, e nossos caminhos vão se abrir com essa parceria, com certeza. Muito obrigado. Imagina. A gente que agradece. A gente agradece muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto que a gente gostou, né? Esse mês continuaremos com os convidados aqui falando, né, das suas experiências, das suas histórias nessa pauta da consciência negra. Então é isso, Histórias, um podcast Unicesumar. A gente se encontra aqui na semana que vem com outra pessoa sensacional sentada aqui na nossa frente. Um beijo no coração de vocês. E chamar o pessoal pro dia 21 aqui. Isso! Com certeza, todo mundo convidado pro dia 21, beleza? Abraço, Obrigado. Tudo de bom.